Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Como estão? Já tomaram banho? Já vestiram a camisa da farda? Já estão no cantinho da leitura? Com o material de hoje será português e matemática. Mas me contem, já estão criando aí o que para o Dia dos Pais? Já pensaram em alguma arte? Já fizeram o cartãozinho? Já compraram a lembrancinha? Olha só aqui o meu cenário, que são os balões com bigodes. Uma dica que eu peguei aí para fazer o cenário, mas que vocês podem fazer na aula de artes. Pegar balões, cortar o bigodinho e dar junto com o pai a lembrancinha, representar. Vocês podem criar, fazer o que quiserem para o Dia dos Pais, tá bom, gente? Depois registra aí a dica aí que vocês fizeram aí, algum vídeo em homenagem ao Dia dos Pais, algum áudio cantando alguma música, fica bem legal. Mas vamos aqui, né, iniciar a nossa conclusão aí da semana, concluir as disciplinas. Semana passou rapidinho, não foi não? Pisquei o olho sexta-feira, pisquei o olho já final de semana, não deu nem tempo assim para pensar em muita coisa, de tão, ó, voando que tá o tempo. Então, vamos aí pegar o livro de matemática, página 143, assunto novo. Vamos ver números ordinais. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Para que servem esses números ordinais no nosso dia a dia? Vamos ver tudo isso. Então, lápis, borracha, livro de matemática, página 143 e 144, falando sobre os números ordinais. E após, vamos aí fazer atividades juntinhos, tá bom? Para iniciar esse assunto. Então, já estou aqui pronta, aguardando vocês. Posso começar? Então, vamos lá. Aqui no texto, vamos fazer uma leitura bem breve do que é números ordinais. Lembrar, porque com certeza vocês viram no primeiro ano, então vamos reforçar aqui, né? Revisar, lembrar. Quem não lembra vai voltar a lembrar, quem não sabe vai aprender. Então, vamos lá. Você já percebeu que quase todos os dias precisamos entrar numa fila? Já perceberam? É fila na fila do brinquedo, é fila no restaurante, é fila no cinema, é fila no shopping. Agora, com essa pandemia, é fila na porta dos estabelecimentos. Tudo tem fila, não é isso? Seja no supermercado, seja na escola, seja na cantina da escola, seja na loja do bairro. Sempre tem fila, né? Não para esperar alguma coisa. Então, seja para participar de jogos ou organizar, tem que ter ordem. Tem que ter uma fila para saber quem foi o primeiro que chegou, quem foi o último, quem está no meio da fila. Seja por ordem alfabética, seja por idade. Então, vamos lá. Agora, veja essa situação dessa fila aí no livro, na página 143. Maurício e os amigos vão ao cinema. Eles combinaram que a pessoa que chegasse primeiro ao local compraria os ingressos para o filme. A ordem que eles chegaram foi, olha só, estão na fila do cinema, né? O Maurício combinou aí, quem chegasse primeiro, né? Já ia entrando na fila para comprar os ingressos. Então, vamos ver aí quem está na fila. Eu tenho Pedro, começando pelo primeiro, olha Pedro aí bem no caixa aí da bilheteria, né? Primeiro, Pedro. Segundo, Bruna. Terceiro, Bia. Quarto, o Maurício. Quinto, Júlia. Sexto, Ana. E o sétimo é o Paulo, que é o último. Então, a criança que chegou primeiro, quem foi? Pedro. Bia foi quem chegou em terceiro. Tá vendo Bia aí? Já Paulo foi o último a chegar. Ele foi o sétimo. Então, para isso que serve os números ordinais. Para a gente criar a ordem, criar a sequência. Olha aí como ficou mais fácil identificar na fila quem foi o primeiro, quem foi o segundo, quem foi o último. Então, mantenha aí a ordem de chegada, a ordem da fila. Então, a gente consegue identificar, né? Isso, a posição e o lugar de cada um. Agora, vamos aí para a página 144. Já vamos responder aí, ó. Se você fosse ao cinema com os amigos de Maurício
e chegasse depois de Paulo, Paulo é o último, ele é o sétimo, e você chegasse depois dele, qual seria a sua posição? E aí, pensou? Você seria o último, então ficaria na 8ª posição. Então, ó, aqui a resposta, 8ª posição. Então, para indicar ordem, posição ou lugar, utilizamos os números ordinais. Por isso que ele é tão importante para o nosso dia a dia. E aqui eu tenho uma tabela que traz esses números ordinais. Como é que a gente fala? Como é que a gente vai pronunciar? Então, eu tenho de 1 a 20. Acompanha comigo. Eu tenho primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Veja que os números têm uma bolinha lá em cima indicando a ordem, né? O número ordinal. 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º e 20º. Então, vocês precisam estudar aí essa ordem que eu acabei de ler. É a forma que a gente lê esse número quando ele está em números ordinais, tá bom? E na página 145, vamos realizar atividade, tá bom? Juntinhos. Olha só. Estou na página 145, hein, gente? Em qual carteira Alice está sentada? Vamos procurar a Alice aqui. Eu tenho Meire, Rui, Vânia, Alice, Carla e Tiago. E aí? Eu já identifiquei a Alice. Ela tá aí sentada com o rabo de cavalo, né? Com um lapisinho. E aí? Ela está na 4ª posição. Então, vocês colocam aí. 4ª cadeira. E aí, pinte aí a cadeira que está ali, se identifique. Vocês podem pintar, ó. Pinte e depois escreva o número ordinal usando o algarismo e por extenso. Então, vocês vão pintar aí a Alice, identificar ela na fila. Pinta assim de clarinho. E na linha, vocês colocam quarto, o algarismo e o nome dele por extenso. Tá certo? Olha aqui, acompanha. 2. Pinte o desenho abaixo de acordo com as dicas. Pinte o desenho abaixo de acordo com as dicas. Observe que a primeira criança da fila está de amarelo. Estão vendo aí? Tem a fila, certo? Estão acompanhando? Olha só, vou mostrar aqui, ó. Tem a fila. A primeira criança está pintada de amarelo. Então, verifica aqui a dica, ó. Veja só. Pinte de roxo o boné da 4ª criança. Olhe, tem a primeira de amarelo. Aí tem a 4ª criança está de boné. Pinte de roxo. De vermelho, a mochila da 5ª criança. A 5ª criança está depois da 4ª. A 4ª você vai pintar o bonezinho, né, de roxo, ó. Pinte de roxo o boné da 4ª criança. De vermelho, a mochila da 5ª criança. E de azul, a camisa da 8ª criança. Não é pintar a criança toda, não, gente. Olha a dica, vou repetir. A primeira criança está de amarelo, tá? Então, pinte de roxo o boné da 4ª criança. De vermelho, a mochila da 5ª criança. Veja que a 5ª criança está de mochila. De azul, a camisa da 8ª criança. E de verde, o tênis da 2ª criança. Então, tem a ordem, a cor e os objetos que vocês vão pintar. Prestem atenção aí nas dicas. B, se chegar mais uma criança, ela será qual?
ela será a 10ª criança. Porque na fila tem 9 crianças. Então, se chegar à última, ela será a 10ª. Então, letra B, escreve 10ª criança. E a 3? Coloque a sequência abaixo em ordem crescente. Crescente é do menor para o maior. Veja que os números aí na questão 13 estão todos embaralhados. Então, vocês vão colocar na ordem crescente, do menor para o maior. Então, vai ficar primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e 10º. Ordem crescente, do menor para o maior. E acompanha que está aqui embaixo. 4. Escreva o número ordinal que vem antes e depois. Então, eu tenho o 8º. Quem vem antes? O 7º. Quem vem depois? O 9º. É só acompanhar, gente, aqui, ó, por essa tabela da página 144. Vocês fazem aí a questão 4, tá certo? Então, quem vem antes e depois do 16º? O 15º e o 17º. C. Eu tenho o 14º. Quem vem antes? O 13º. Quem vem depois? O 15º. E D, eu tenho o 18º. Quem vem antes? O 17º e o 19º. Então, gente, chamo já vocês aí na aula de português.